Simplesmente coisas que estão acontecendo no mundo e que ninguém sabe o motivo. Já vou deixar o meu like aqui no canal Fatos Desconhecidos. Se você não é inscrito do meu canal aqui também, verifica aí embaixo, deixa a inscrição no nosso canal e deixa o like também para estar ajudando a gente fortalecendo aí, beleza? Eu tô postando vídeo aqui direto, né, quase todos os dias, toda semana tem vídeo novo. E conto com o apoio de vocês pra gente chegar aí aos 1000 seguidores. Quem sabe, os 1000 inscritos. Bora lá? Sei que vocês conseguem. O mundo está cada vez mais estranho. Esse é um dos comentários que eu mais escuto ultimamente. E você, também? A gente tem visto coisas que inacreditáveis. Parece ficção científica, né? Pois é, o que você vai ver agora não parece possível, mas tudo isso aconteceu de verdade. Foi filmado e deixou muita gente sem conseguir dormir depois. Número 1. Vamos ver, né? Chuva de peixes. Imagina Chuva de você peixe. andar tranquilamente na rua e do nada começar Pô, isso eu não tinha visto realmente não. Primeira vez que eu ouço pelo menos falar nisso aqui. a cair peixe vivo do céu. Vivo? Uma chuva de peixes. Isso acontece num filme com Tom Cruise. Acontece num filme com Tom Cruise? Magnolia. Assistiu? Parece Magnolia, piada, eu acho que eu nunca assisti não. Ó, recomendação de filme pra gente assistir então, mano. mas Magnolia. isso já aconteceu. E foi gravado. Os peixes despencavam no chão como se fosse a Você tem uma cara de ser índia, né? coisa mais normal do mundo, uma chuva de peixes. Mas existe uma explicação para isso. Trombas d'água conseguem sugar animais de rios e lagos e lançá-los a quilômetros de distância, fazendo com que chova peixe. O quê? Os moradores de Honduras se beneficiam desse estranho Honduras. fenômeno. Sempre que ele ocorre, uma família consegue coletar aproximadamente 10 quilos de peixes. 10 Olha quilos. só que distribuição democrática. Não, mas peraí, eu não entendi. Em média, as famílias recebem aproximadamente $6 por cada quilo de peixe coletado. Ou seja, algo que parece caótico e inexplicável acaba virando fonte de renda para... Mas na moral, eu não tô entendendo. Tipo assim, a tromba d'água, ela. Como é que é isso aí? Eu não tô entendendo. Na moral. Alguém sabe de meteorologia por acaso no chat? Tipo assim, eu tô imaginando aqui, né? Eu acho que não é isso aí, né? Porque, tipo assim, a chover, a umidade sobe dos rios, né? Aquela umidade, a água sobe. Mas que os peixes não caem do céu, né? Eu acho que, tipo assim, é a água que traz os peixes. Não, mas tá caindo do céu, mano. Não faz sentido. Será que, tipo assim, é tão forte essa tromba d'água que puxa os peixes do rio pras nuvens e faz chover eles, mano? E eles vivos ainda? Pô, velho. muita gente. Uma pescaria do céu. Número 2, vela solar. E foda Existe que não um explicaram fenômeno muito também como chamado acontece, vela não. solar, que parece algo de Tá bom, então. Eu de fiquei aqui sem entender. inteligência artificial. Na moral. É um feixe Vou pesquisar. gigantesco de luz rasgando o céu, como se fosse uma Olha abertura aí. para uma outra dimensão. Portal. Aquele tipo de imagem que faz qualquer um parar na hora e ficar olhando aquilo sem entender. Pô, isso aí, se nego tá meio despreparado, irmão, ver isso aí no meio do Mas nada, não é nenhum portal. Bom, pelo menos mas parece, é né? onde a gente sabe, né? Esse efeito acontece Caramba, quando a luz mas é do bonito, sol tá? bate em minúsculos cristais de gelo Cristais de- lá no alto da atmosfera. Esses Exato. cristais funcionam como pequenos espelhos e vão refletindo a luz numa linha gigante e brilhante que rasga o céu. Um fenômeno muito interessante. Esse Muito fenômeno bonito, pô. Olha lá, fenômeno muito bonito. ocorreu em Por diga 10 de por sinal. dezembro de 2024 numa estação de esqui na Áustria. Os esquiadores registraram o momento em que o céu parecia Pô, muito estar da hora, se velho. abrindo para uma outra dimensão. E claro, como sempre, as imagens viralizaram rapidamente pela internet. Número 3. Um tornado de Tornado de mosquitos. mosquito. Ah, aqui toda quinta-feira aqui em casa. Normal. Na Índia, pessoas começaram a filmar algo que parecia uma praga do Egito ou o início de um apocalipse. Pode Um ser também. redemoinho escuro girando sobre um rio, como se fosse uma entidade viva. Caralho. Sempre parecia saída diretamente de um filme de terror. E teve Mosquito gente que pensou pra que era uma caralho, invasão doido. alienígena ou algum tipo de fenômeno sobrenatural. Mas na verdade é que eram bilhões de mosquitos Bilhões. formando um enxame tão Olha lá, denso parece uma que cortina criou um de mosquito. tornado. Mesmo sabendo disso, continua sendo algo extremamente perturbador. É de esquisito. se ver. Cientistas Viver indianos aí num explicaram que ASBP esse que fenômeno vem através de uma grande cuide, né, população doido? de mosquitos se reproduzindo. Eles podem ser levados pelo vento. Pô, e assim demais, né? formar Estão se reproduzindo legal, né? esse tornado. Uma das razões para o crescimento da Se população tiver dengue lá, fudeu, desses né? insetos
foi o aumento do nível do rio Mulamuta. Após várias Olha lá, reclamações, coisa na os Índia, né? trabalhadores da corporação municipal começaram a retirar o excesso de água para tentar se livrar dos insetos. Mas até Tem controlar isso demais, doido. completamente, Ah, o demora, problema né? continuou assustando os moradores. Número 4. O chão líquido. Durante um Chão terremoto líquido. no Japão, o solo começou a se comportar como se fosse lama viva. Sim, carros afundando, estruturas engolindo. Não, mas porque daí rachou, né? Rachou o chão e Este a água fenômeno se do, chama do de fundo veio. liquefação do solo Não? e acontece quando a água subterrânea É, sobe ó. com tanta pressão que transforma o chão sólido numa massa instável. Um engenheiro civil que estudou o acontecimento afirmou que o que aconteceu é o mesmo que acontece quando se mistura areia da praia e água num balde e se agita. O solo adquire a aparência de um líquido e é daí que vem o termo liquefação. Número É, 5. assim, não é tão impressionante também igual as outras paradas, não, tá? Vou ser bem sincero aqui. Isso aqui não A me árvore impressionou, que não. sangra. Em algumas regiões tropicais da África existe uma árvore conhecida como bloodwood, algo É, como isso aí também, madeira de talvez um pouco sangue. mais Quando interessante que o asfalto, mas o tronco é cortado, sai uma seiva vermelha a intensa que seiva parece é. Isso sangue aí de tem muita. verdade. É que a árvore é cientificamente conhecida como Pterocarpus angolensis. Ela cresce entre 12 Que é uma seiva, né? Tem muita árvore que tem uma seiva vermelha, que essa ela parece mais ainda com sangue, né? e 18 Ela é mais metros de parecida. altura. A seiva vermelha é uma substância química taninos. Os seus compostos estão amplamente distribuídos em muitas espécies de plantas, onde desempenham um papel Olha lá. na proteção contra predadores e podem ajudar na É, regulação pô. do crescimento vegetal. Plantas comuns possuem partes como Ah, folhas, interessante. É cascas e seiva, interessante né? isso aí. Que contém cerca de 12 a 20% de taninos. Já a seiva da árvore Bloodwood é composta por 77% de taninos, daí a razão dessa 77. concentração. Número 6. Tornado de neve. Tornado No de neve. Isso Colorado, aí deve ser um mais fenômeno impressionante, né? extremamente raro foi registrado. Um tornado feito de neve. Estamos falando de um redemoinho branco. É, porque tá na neve, né? Então o ar gira e carrega a neve, né? Igual, pô, quem mora em cidades aí do interior, que tem mais terra pura, assim, que já avistou aqui, eu moro no interior e já vi várias vezes, na terra, nos campos, nas roças, plantações, já dá aquele redemoinho, só que ao invés de ser igual de chuva ou esse aqui que é de neve, é de poeira, pô, de terra. Você vê o redemoinho marrom assim. Acontece aqui direto também. Girando no meio de Nada uma demais. paisagem congelada. Apesar de não ser tão destrutivo quanto um tornado comum, A diferença é que ali tá na paisagem congelada, igual ele falou, né? No gelo, aí fica bonito, mas o visual é completamente fora do normal. Isso nada aconteceu no demais. começo deste ano, no dia 10 de fevereiro. Ele se forma devido a grandes Próximo. diferenças de temperatura entre o ar próximo ao solo e as camadas superiores, geralmente em dias de céu claro e sem É, pô, aqui também, tipo, geralmente quando o céu tá limpo, clima limpo, assim, de boa, e aquele vento só mesmo que começa a rodar a e faz, presença pô. de É um nuvens tornado, não é um tornado, é um tornadinho sabor tornado, né? associadas a tempestades. Número Mas 7. normal. Fogo eterno. Quem visita o Isso aqui é parque Chestnut interessante. Ridge, Isso aqui eu nunca ouvi nos falar, não. arredores de Buffalo, nos Estados Unidos, Buffalo. pode vislumbrar uma formação natural bastante incomum. Uma queda d'água com um misterioso fogo por trás. Fogo? Hein? Esse fogo nunca apaga. Apesar de existir uma explicação racional para isso, O fogo tá saindo das rochas durante e muitos anos água o pra lugar caralho e foi não apaga, alvo mano. de especulações para lá de mirabolantes. Claro, Maligno, né? né? Não tem como. O que Olha acontece lá, é caindo que água pra o caralho. gás natural escapa por pequenas fissuras nas rochas e se mantém aceso, criando uma tocha que nunca apaga. Não, tá, o gás vaza, legal, mas como que ele se acende e não apaga? E beleza, ele não apaga porque ele tá saindo constantemente, mas quem que acendeu ele primeiro? Pra ele nunca mais apagar, se tem água pra caralho ali. Nem com a força da queda d'água. Um espetáculo bem Isso interessante, aí né? também é As chamas interessante, podem mano. atingir até 20 centímetros de altura e até hoje são o ponto turístico cercado
O que grande pra caralho, gigante, como a própria natureza diria o hino nacional, né? Por lendas Porra. fantasiosas, imagina. Número 8. O chão que sumiu. No dia 11 de fevereiro de Ah, isso aí 2026, na China, também já uma aconteceu em cratera muitos lugares, gigante mano. se abriu no meio de uma avenida e engoliu máquinas de obra em Olha lá, segundos. O solo simplesmente cedeu um por causa de acidente do caramba, né? infiltrações. Olha lá, Quem infiltração. socorreu Infiltração é eviteu uma foda, mano. obra de Isso aí acontece em casa, acontece em todo lugar, mano. É foda metrô. isso aí. Por conta das infiltrações provocadas, o solo simplesmente desabou. E por sorte ninguém Mas é impressionante, né? E o vídeo aqui é sobre coisas que estão acontecendo no se mundo, né? feriu, mas o prejuízo foi milionário. E não podemos negar, ver tudo desabando lentamente é assustador. Imagine-se na cena, né? Que passa pela cabeça da E eu não me lembro se eu já tinha visto esse ocorrido, essa notícia. Agora eu tô pensando aqui, eu não me lembro se eu já vi, mas eu acho que eu não vi não. Tô vendo aqui gente agora. Primeira rapidamente. vez. Número 9. Ciclone de renas. Que doideira. Ciclone No de norte Renas, da Papai Rússia, Noel? um Olha lá. rebanho inteiro foi filmado formando um círculo perfeito, girando como se Caralho. fosse um tornado vivo. O efeito é hipnotizante. Quem que explica isso aí? Cadê o É uma Richard? cena Ô, Richard. bizarra. Segundo especialistas da área, isso é uma estratégia de defesa para confundir predadores. Isso mantém o Ô, grupo confunde seguro contra legal, as hein? ameaças. Ainda assim, ver essa ação do rebanho de renas parece uma coisa de outro mundo. Número 10. Alienígena. Água que sobe. Numa região da Água que sobe Índia, é um homem foda. Água jogou que água numa sobe. pedra e simplesmente Água que sobe é pique. Isso sumiu aqui e eu saia mágica. correndo, mano. É como E se a Índia de gravidade novo, não né? existisse naquele local, Isso é coisa de desafiando maluco. totalmente as Oi, leis da arrepiei. física. A explicação Isso é louco. costuma ser o vento fortíssimo ali da região, Ah, empurrando o vento líquido para forte. cima. Mesmo sabendo disso, Pô, mesmo o assim é um vento cérebro bem forte, trava né? tentando processar isso, né? Número 11. Porra. Sombra gigante no céu. Em 2012, um caminhante registrou Caralho, isso sua aqui é própria pica. sombra projetada nas Ah, é a sombra do nuvens. Que cara. coisa! Eu ia Cercada por falar um alienígena. arco-íris circular. O fenômeno raro chamado Mas isso acontece espectro mesmo. de Broken cria uma Só imagem que é que raro, parece né? uma entidade gigante observando tudo. Assustador. Pô, imagina tu tá caminhando lá de boa. Primeiramente que é um lugar aqui que você pode ver deserto e, porra, sei lá onde que ele tá, mas deve que ter umas condições atmosféricas propícias pra isso acontecer. Imagina que frio, os caralho, névoa, neblina. E aí tu vê uma porra dessa no céu assim. Você é louco. O fenômeno óptico foi descrito pela primeira vez em 1780 Não pelo compensa. cientista Johann Siebertschlag, que o observou no pico mais alto da cadeia montanhosa. Olha lá. Deixa eu ver se vocês vão ver meu mouse aqui, ó. Tá vendo? Que isso aqui é o corpinho, aqui as pernas, ó. Corpinho, aqui tal, tal, ó, as pernas compridas. Olha isso aqui, mano. Imagine. Tu tá aqui andando e tu vê isso. Nessas condições aqui, ó. Neblina. De Harz, na Alemanha. O efeito ocorre quando o observador está em lugares de Irmão. alta altitude, neblina, como nas montanhas, onde é mais comum observar o espectro. Não Com o tem sol às suas perigo. costas, a sombra do observador Não se tem projeta perigo eu sobre ficar a aqui. superfície de uma nuvem, que reflete a luz novamente e forma uma glória, nome dado ao fenômeno óptico do arco-íris circular, que podemos ver ao redor Mas não do tem observador. perigo. Número 12. Ilusão lunar. Quem nunca viu, seja pessoalmente ou em fotos, a lua no horizonte parecendo gigante. Pô, mano, gigante, tá? Tão Eu grande que nunca dá a vi, impressão assim. de que poderia ser tocada com a ponta dos dedos, né? Esse Igual efeito, tá aparecendo no vídeo aqui, eu nunca vi, não. Isso aqui é conhecido como maluquice. ilusão lunar, e apesar dos avanços tecnológicos Tipo assim, e de perto. séculos de observação, ainda não tem explicação científica definida. A Não NASA até tem. tenta uma ligeira explicação, bem na conversa dela. Isso aí Segundo é ela, pica, tá? fotógrafos frequentemente usam lentes objetivas para capturá-la ao lado de elementos como prédios ou montanhas. Isso aumenta o seu tamanho aparente. Portanto, Não, tá, mas tudo igual tem ali, tem as pessoas, mano. Não sei se você vê existe uma essas imagens. câmera possível fazer esse efeito aqui, tá ligado? De realmente parece que tá gigante, pô, perto das pessoinhas ali. Mesmo que fosse um lance de distância, a conta não fecha, tá ligado? Impressionantes, lembre-se de que isso se deve mais ao uso da zoom do que do tamanho Não real não da sei, Lua. mano, sei Número lá, 13. Espiral montagem. no céu. No dia 5 de março de 2024, na Noruega, uma espiral gigante apareceu no céu e deixou todo mundo em choque. Muita gente achou que era algo extraterrestre, mas acredite,
tem uma explicação científica. Cerca de 1 hora antes, a Caralho, SpaceX mano, olha havia lá. lançado um foguete Falcon 9 da base da Força Espacial de É um Vandenberg, foguete, na então. Califórnia, a mais de 8.000 quilômetros de distância. O foguete levou 53 pequenos satélites para a órbita da Terra por meio da missão Transporter 10 ou Transporter 10. Quando o segundo estágio descartado do veículo passou sobre o mar de Barents, ele realizou uma queima de órbita. O seu movimento giratório transformou o escapamento numa espiral espetacular no céu. Número 14, Bonito, mas se eu vejo isso aí também, eu céu de outro planeta. saio de Em maluco. 2020, o céu da cidade de São Francisco Caralho, ficou completamente mano. laranja por causa da fumaça. Laranja, amigo. Laranja. Isso aqui já passou de laranja faz horas, meu amigo. Eu não sei se esse cara é daltônico não, mas aqui no vídeo eu tô vendo De vermelho. incêndios. Parecia até que a Pô, cidade havia virado vermelho, Marte. pô. Os culpados por esse Marte. Parece que virou o inferno a cidade, pô. visual Cê é foram louco. os incêndios florestais gigantescos que lançaram uma camada de fumaça tão Agora nessa imagem aqui tá mais laranja, né? espessa que Vamos bloqueou combinar. a luz Mas do lá sol. tava O vermelho. resultado foi esse vermelho alaranjado Aí, que agora tomou ele conta falou um de vermelho tudo. laranja. Agora Número ele falou 15, certo. dragão no céu. Já Dá grãos? imaginou olhar para o céu à noite e do nada ver um Mas isso aí é dragão drone, azul né? gigante voando sobre a sua cabeça? Deus nos livre, né? Na É um Coreia do Sul espetáculo. isso já aconteceu. Um show de drones criou É um drones, dragão né? gigante voando no céu. O nível de tecnologia foi tão alto que o dragão Pica, parecia pica. ter vida própria. Isso mostra que já Mas em vários outros lugares também do mundo, a galera já fez vários shows no céu com drone, criando imagens estamos no absurdas, mano. futuro. Isso aí também Não não, falamos mais de não é fogos tão de surpreendente, artifício. A né? onda agora são Mas da drones hora, pô, da hora. flutuando pelo céu. Mas aqui a gente entra numa outra questão. Quando a tecnologia começa a criar coisas tão perfeitas como esse dragão, que parecem vivas, até onde É um vai a perigo. realidade, hein? A tecnologia é um perigo, mano. Nuvem perfurada. Um buraco no céu foi registrado em março de 2025 em Peruíbe, no litoral de São Paulo. As imagens Ó, de Brasil, hein? Peruíbe, litoral de São buracos Paulo. entre as nuvens ganharam as redes sociais, provocando comentários variados. Especialistas disseram Eu tô tentando entender essa imagem, porque as gravações é bem ruinzinha, né, que o velho? fenômeno conhecido como alta cúmulos estratiforme não está associado a tempestades. O que ocorre é que as gotículas de água, ao subirem a níveis médios da atmosfera, alcançam temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero, tornando-se minúsculos cristais de gelo, propiciando formação do buraco no centro da nuvem. Esse tipo de nuvem é inofensivo e não tem relação com tempestades, podendo estar associado à previsão do surgimento de uma área de baixa pressão no mar. Mesmo assim, não Legal, deixa de ser legal. uma coisa estranha que impressiona, né? É, se Número você ver 17, pessoalmente, beija-flor. Você sabia que a aurora boreal é muito mais do que só luz bonita no céu? sabia, disso aí eu sabia. E quando eu digo luz bonita, é até injusto. É um fenômeno. Um espetáculo. No dia 12 de junho É de bonito. 2025, a NASA divulgou uma aurora boreal surpreendente. Era um gigantesco beija-flor feito de luz sobrevoando o norte da Beija-flor. Noruega. A foto capturou o momento exato em que a aurora boreal formou uma figura similar à de um pássaro no céu da cidade de Vocês estão enxergando um beija-flor aqui? Ou só eu que tô de maluco? Vocês estão vendo o beija-flor aí na imagem? Lindside, no norte do país nórdico. A aurora estava tão brilhante que Eu tô aparecia tentando visível a entender. olho nu no céu durante a hora azul, momento logo após o sol se pôr no horizonte. Mas provavelmente não seria possível avistar o formato do pássaro, já que as luzes vermelhas costumam ocorrer mais alto na atmosfera que as verdes e, por isso, são mais difíceis de enxergar sem Ah, por causa daquele parada de infravermelho que o nosso olho não consegue enxergar, né? Aí tem que ser numa câmera e o tal. auxílio de uma câmera. Por trás de toda essa dança Mas de eu não cores, enxerguei, existe algo não. muito mais Eu intenso não vi o acontecendo. beija-flor Uma ali na verdadeira imagem, colisão na entre o foto. Sol e o campo magnético da Terra. As partículas carregadas do vento Ô, solar mas chegam isso aqui é um fenômeno bonito, mano. Eu queria, de verdade, namorar um dia ver uma dessa, mano. Sim, pessoal, deve ser com coisa. tudo e batem na Claro que talvez a olho você não vai conseguir ver do mesmo jeito que tá numa imagem, né? Porque a câmera ela captura a luz de uma forma diferente. nossa atmosfera. Mas é bonito, mano. e Deve ser moléculas bonito. de nitrogênio e oxigênio, liberando energia e criando esse show visual. Número 18, nuvens mamatos. No fim de novembro de Tu é nuvem mamato, doido?
Aí 2021, dentro. o formato inusitado de Cuidado. uma nuvem chamou a atenção de moradores de Santos, no litoral de São Paulo. Chamada pelos São Paulo, hein? Ó lá. meteorologistas de mamatos, essas nuvens não são raras, mas Tinha que também ser. não Tinha são que ser muito Brasil, comuns. né? Elas aparecem geralmente Porque debaixo de os nuvens caras de do Brasil deu esse trovoadas, nome, né? a Ou não? cumulonimbus. Segundo os climatologistas, essas nuvens aparecem normalmente antes ou depois de uma trovoada. Essas nuvens lembram Foi várias bonita, tá? bolsas gigantes penduradas, quase como se o céu estivesse derretendo ou inflando ao mesmo tempo. Legal, O nome legal. mamatos é É justamente bonito também, tá? Um pouco assustador, talvez, pra quem tem medo de chuva aí, por mas lembrar mamas. E o legal, mais mano. curioso é que, Lembra, apesar mano. dessa Calma, calma, cara. Nós estamos no YouTube. Calma. aparência leve, quase fofa, elas são absolutamente pesadas. Uma única dessas formações pode chegar a dezenas de toneladas. Número 19, Coisa de louco, navios né, mano? fantasmas. Durante muito tempo, marinheiros juravam ver embarcações flutuando no céu como se fossem avisos de algo ruim prestes a acontecer. Holandês voador? Esse fenômeno se chama Fata Morgana. Trata-se de Hum. uma miragem em alto mar que se deve a uma inversão térmica. Objetos que se encontrem no horizonte, como por exemplo ilhas, falésias, Parece que tá voando barcos mesmo. ou icebergs, Ó lá. adquirem uma aparência alargada e elevada. Isso acontece por causa de uma refração muito específica da luz na atmosfera Refração. que distorce a imagem de objetos que estão além do horizonte, fazendo parecer que estão suspensos no ar. Os efeitos Fata Pô, pica, tá? Sei lá em 1200, 1300, os piratas ficavam malucos, né? Ver isso aí. Morgana costumam ser visíveis pela manhã depois de uma noite fria. É um efeito habitual em vales de alta montanha, onde o efeito é acentuado pela curvatura. Também se costuma ver de manhã nos mares árticos, com o mar muito calmo, e é habitual nas superfícies Bom. geladas da Antártida. Número 20, halo solar. Em dezembro de Halo solar também é da 2023, hora, um mano. halo Eu solar já vi foi isso aí. registrado em algumas cidades do Piauí. O fenômeno forma um anel com as Ó suas lá. cores de arco-íris ao redor do Sol. Segundo o conhecimento popular, o halo solar é um sinal de chuva, mas segundo os meteorologistas, esse fenômeno, na verdade, é um indicador de boa umidade. Todas as vezes que um halo se E também, assim, nada demais também. Um efeitozinho bem meia boca. forma, significa que nuvens altas e fibrosas, chamadas cirros, estão evidenciando o transporte de umidade que poderá gerar nos próximos dias chuva. É uma Faz forma muito sentido. primitiva de prever chuva. Inclusive, no final ou no começo de uma temporada chuvosa, os halos se tornam bastante comuns. O Ó fenômeno lá. Só prestar atenção. óptico ocorre quando os raios solares atravessam uma nuvem formada por cristais de gelo que tem a propriedade de fracionar ou quebrar a luz solar, revelando vários espectros de cores, as cores do arco-íris que formam um círculo. Número 21, Falcon 9, o Falcon 9. Em outubro de 2018, os Caralho. moradores da cidade de Los Angeles ficaram intrigados com um clarão que Pô, e outra coisa também, você tá deixando like nesse vídeo aqui, vocês são loucos, né? Porque dá pra ver que aqui também é outro conhecimento, né? Coisas interessantes que vocês sequer saberiam, né? E mesmo que você sabe, é interessante ver esse vídeo, não é? Então deixa o like, se inscreve no canal aí, rapaziada. cortou os céus durante a noite. A explicação para o efeito visual é o lançamento do foguete Falcon 9, Falcon 9, desenvolvido Falcon pela 9. SpaceX. Elon O módulo Musk. principal do equipamento se separou e Caralho, olha iniciou lá. seu processo de propulsão para sair do planeta. Como Parece isso um aconteceu bagulho no final de fantasma, tarde, mano. ainda havia luz solar, que ajudou a incrementar a perturbação na atmosfera. Ao contrário de outros foguetes, quase todas as partes do equipamento eram reutilizáveis. Isso significa que, Da Elon Musk é. mesmo o Ele é reutilizado. módulo de ignição responsável pela primeira propulsão do foguete Ele também foi volta. desenvolvido para aterrissar com segurança após se desprender do módulo principal. Assim, o momento de separação entre as partes do foguete gerou as ondas que se assemelham a uma aurora boreal. E é justamente isso que fez muita gente confundir tecnologia com algo fora da Terra. E agora eu quero lhe fazer uma O nego pensou, falou, é coisa de maluco isso aí. Isso é louco. Vou não compensa. Mas é isso, cara. Gostei desse vídeo. Interessante, tá? Muito interessante. Deixa o like aí se você gostou também dos nossos conteúdos. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.